Olá, este é o canal Versátil de fevereiro, um mês dedicado às coleções O Cinema D e a Arte D, com lançamentos inéditos em ambas as coleções. O principal lançamento é o Cinema de Marcel Carné. Tá? É uma caixa, isso é importante até falar para vocês antes de entrar aqui falar do Marcel Carné, do Cinema D e do Arte do Maurice Pialat, falar da questão da caixa, né? Como a gente fez um post no Facebook, com a questão aí da crise do mercado, a crise das livrarias, com fechamento de livraria em recuperação judicial, o mercado vive um momento bastante difícil. Então, para poder manter essa qualidade, o projeto das coleções, com o mesmo recorte de curadoria, de qualidade de filmes e de extras, o que nós optamos? Como a tiragem vai ser menor, não vai ser possível fazer nesse momento em Digistack, mas elas vão vir com uma luva reforçada, tá? No estojo amarei com uma capinha 4x4 cores. Aí no caso, quando for a coleção de 3 DVDs, é um estojo com três espaços para DVDs e o outro estojo duplo para as caixas com 2 DVDs. A qualidade dos filmes, a qualidade dos extras, de conteúdo continua a mesma e inclusive na edição limitada a gente está oferecendo os cards, tá? É uma edição com uma tiragem menor, então a gente pede que não só comprem agora no lançamento, mas também incentivem, comprem diretamente na nossa loja, tá? E também nos nossos revendedores, para que essa tiragem realmente se esgote. E nesse momento é muito importante a participação de você, colecionador, para aí ajudar o mercado de home video a manter vivo, né, o colecionismo aqui no Brasil. Então agora eu vou falar um pouquinho do Cinema de Marcel Carné. A caixa com 3 DVDs estava reunindo 6 filmes do Marcel Carné, que é um dos grandes nomes do realismo poético francês, né? Ao lado do Jean Renoir, do Julien Duvivier, do Jean Vigo e de tantos outros aí realizadores, né? E essa coleção traz 6 filmes do Marcel Carné, todos em versões restauradas e com muitos extras. Aliás, tem um documentário de quase 1 hora sobre o Cais das Sombras. Então realmente é um belíssimo material, porque esses filmes, alguns tinham sido lançados, muito mal lançados aqui no Brasil, e outros permaneciam inéditos. Então é uma oportunidade de conhecer mais o trabalho do Marcel Carné. A Versátil já tinha lançado, no momento não vai relançar por causa da crise do mercado, mas eu recomendo vocês as edições do Boulevard do Crime e dos Visitantes da Noite. O disco 1 já traz talvez o melhor filme da caixa, O Trágico Amanhecer. Trágico Amanhecer é um filme muito importante, muito simbólico lá na França. Inclusive teve cenas cortadas, né, lá pela República de Vichy. É um filme feito em 1939 e é um dos filmes que marcam a segunda fase do realismo poético, bastante pessimista, bastante com os personagens marginais. Há um fatalismo muito grande na figura do Jean Gabin, que é um ator símbolo desse movimento, que inclusive está também na caixa num outro filme muito importante do Marcel Carné, que é O Cais das Sombras. Aqui com o roteiro do Jacques Prévert, né? Então há todo um trabalho, um uso muito bom do flashback, né? E a construção dessa personagem desajustada, que é a personagem do Jean Gabin. Aliás, com um grande momento, é um momento que é um momento de desabafo dele, que é uma das cenas marcantes do filme, assim como o final. Então um filme realmente bastante importante, que é resgatado agora e nessa versão integral, que já inclui todas as cenas, inclusive com as cenas que tinham sido cortadas depois pela República de Vichy. No mesmo disco nós temos o Hotel do Norte, realizado no ano anterior, que é um filme que tem a Arletty, que é uma atriz aí símbolo também desse período, trabalhou diversas vezes com o Marcel Carné, e é um filme que faz todo aquele esquema, ao mesmo tempo é uma crônica de costumes, uma comédia de costumes de personagens, na verdade, que são hóspedes e que povoam esse Hotel do Nord, esse hotel de Paris, e ao mesmo tempo, além dos seus relacionamentos diários, cotidianos, amorosos, há toda a construção de uma personagem, há um personagem de uma espécie de gangster muito bem construída,
que vai remeter à figura, por exemplo, do Pepe Le Mocco, que é uma figura clássica aí do realismo poético, e depois que vai reaparecer no filme noir americano. Então é um belíssimo filme do Marcel Carné também, os dois filmes muito fortes desse disco 1, e que merecem ser descobertos, sobretudo o Hotel do Norte, que pouca gente conhece. No disco 2 tem o Cais das Sombras, que é o filme mais famoso dessa seleção. Eu acho que juntamente com o Boulevard do Crime é o filme que todos vão lembrar da parceria do Jacques Prévert com que é o poeta, o roteirista, com o Marcel Carné. E o Cais das Sombras é um dos filmes icônicos, aqueles romances, como o próprio nome diz, né? Então se passa numa cidade portuária, toda a presença da névoa, há toda uma espécie de um senso de tragédia, de um fatalismo muito grande envolvendo esse casal. Então um uso muito interessante, não só o desenvolvimento das personagens, também os diálogos, né, os diálogos poéticos, né? Então é um filme bem marcante, bem representativo do que viria a ser esse realismo poético, né? Que é um movimento, uma tendência que depois vai aí desaguar e vai influenciar o filme noir americano, né, o realismo italiano, né? Então vale muito a pena o filme, lembrando que nos extras tem um documentário muito bom, de quase 1 hora, com vários especialistas aí da obra do Carné, tem depoimento do próprio Carné em áudio, é bem interessante. Nesse mesmo disco nós temos um outro filme simbólico que marca aí o fim do realismo poético, um filme que fracassou na época, uma produção caríssima, né, para os padrões da época, que o Carné fez logo após a libertação da França, vinha de um grande sucesso, que era o Boulevard do Crime, faz As Portas da Noite, e é um filme que acaba sendo muito mal recebido. Ele, na verdade, tem o Yves Montand ao invés do Jean Gabin, é o último filme da parceria com o Jacques Prévert, que aí depois começaria a fase da decadência do Marcel Carné, em que ele vai ser inclusive vítima dos jovens turcos, dos críticos da Nouvelle Vague, dos jovens cineastas. Tá? Então é um filme bastante que trabalha aquele conceito do realismo poético dentro de estúdio, uma superprodução, e o tom fabular. É um filme muito bonito, acho que vale a pena ser revisto e ser reavaliado. Hoje, assim, já com essa distância, filme muito mal visto na época e que agora você tem a oportunidade de vê-lo, e ainda há um extra sobre esse filme muito interessante, que destaca todas as linhas de força e a importância das Portas da Noite na filmografia do Marcel Carné. Aí nós temos no disco 3 o Thérèse Raquin, que é essa da fase final, a fase pós-parceria com Jacques Prévert, talvez o filme mais bem sucedido em termos de premiação, né, na carreira do Marcel Carné. Traz a Simone Signoret, o Raph Wallon, é um filme baseado num livro do Émile Zola, né, sobre, na verdade é um triângulo amoroso, frustrações, o casamento burguês. Nesse sentido, vai lembrar o livro O Desejo Humano, né, que foi adaptado pelo Fritz Lang, e a versão do Renoir, a Besta Humana, apesar de não ser o mesmo livro, a temática é muito parecida, né? Então é muito interessante a atuação da Simone Signoret, a construção aí do seu sufocamento no casamento e toda a estratégia que ela faz para se praticar esse crime passional, né? O filme ganhou o Leão de Prata no Festival de Veneza, e agora vale a pena aí ser revisitado, e eu fico essa dica de compará-lo, assisti-lo conjuntamente com outros filmes baseados no Zola, o filme do Lang, Desejo Humano, e o Besta Humana, do Renoir, ambos lançados pela Versátil. Fechando a caixa, um filme da fase final mesmo, dos últimos filmes do Marcel Carné, uma fase que caiu numa espécie de ostracismo, no sentido, ele conseguia fazer os projetos, mas eles não tinham destaque, eram muito criticados pela geração da Nouvelle Vague, que é o 3/4 em Manhattan, né, que é um filme, na verdade, de franceses expatriados em Nova York. Nesse sentido, lembra um pouquinho, antecipa algumas questões dos encontros e desencontros da Sofia Coppola, né, com o Bill Murray lá e a Scarlett Johansson em Tóquio, né, e é mais uma questão, um drama passional, um drama romântico, tem seus bons momentos, claro, sem a força da fase inicial do Carné, mas vale a pena até para vocês conhecerem nessa fase final do Carné, uma cópia restaurada. E tem uma curiosidade que é uma ponta assim, pontíssima, né? Tentem descobrir, do Robert De Niro, a primeira participação dele num filme.
apesar de não ter fala, mas ele aparece brevemente no 3/4 em Manhattan. Então, ainda vale destacar que é uma edição limitada com cards. Nós temos, fechando o mês, um novo título da série Arte D, né, já passou de 20 volumes, que é dedicado também ao cinema francês, só que é um cineasta de um outro momento. É um cineasta da pós-Nouvelle Vague, o Maurice Pialat, que começa, na verdade, com 44 anos, o primeiro filme dele de 69, que é justamente o Infância Nua, produzido, né, aí pelo François Truffaut. Tá? Essa edição, ele traz uma caixa, também com luva reforçada, com 4 cards, que reúnem 2 DVDs, 4 filmes que permaneciam inéditos em DVD aqui no Brasil, em versões restauradas, desse grande cineasta francês. Tá? Lembrando que a Versátil já lançou dele, o Van Gogh, né? E aqui no mercado você encontra a edição, inclusive, do Sob o Sol de Satã, que é um filme dele que foi premiado, né, com a Palma de Ouro em Cannes. Tá? São quase 1 hora de extras, tem uma boa entrevista com Pialat, que ele vai falar do método dele, da questão do improviso do ator, da busca da espontaneidade. Então é bem interessante, além de análises aí, tem uma análise bem interessante, o depoimento da Catherine Breillat sobre o Polícia. Né? O disco 1 abre com Polícia, que é um filme dele de 1975, tá? Que é interessante, o próprio nome diz, há uma expectativa de você encontrar um polar, né, com a tradição do policial francês. Ele voltando a trabalhar com Gérard Depardieu, que ele trabalhou em 4 filmes, e ainda tem a Sophie Marceau. Só que assim, o Pialat, ele não está interessado em fazer algo que seja sentimental, algo que envolva emocionalmente a plateia. Na verdade, ele está interessado na espontaneidade, de trabalhar aí os dramas através da improvisação dos atores, a não trabalhar um cinema de um rigor formal muito grande e que não tem essa proposta aí de provocar uma catarse, de envolver emocionalmente o público. Então ele vai abordar o policial de uma maneira desconcertante. Então vale muito a pena vocês prestarem atenção, pensar qual que é a expectativa de ver um polar francês dos anos 80 e vê-lo na mão do Pialat, desenvolvendo aí esse drama da protagonista no personagem do Gérard Depardieu. Aí nós temos no mesmo disco o A Ferida Aberta, que é um filme dele já da fase inicial, dos primeiros filmes dele, eu acho um dos melhores, inclusive, em que na verdade é um grupo familiar muito pequeno, muito reduzido, de uma mãe que tem uma doença terminal e ela na verdade vai passar os últimos dias, né, com o filho e com o ex-marido, né, o pai, na casa da família no interior. E esses últimos momentos, o Pialat ele vai fazendo, através dos diálogos, das situações, vai desvelando todos os traumas, as relações aí entre esses entes familiares e aquela boca aberta, né, a ferida aberta, que na verdade essa agonia, né, como a presença da morte se faz muito, de maneira muito impactante no filme. Como ele representa aquilo visualmente, uma encenação muito forte, muito rigorosa. Eu indico, sobretudo, prestem atenção na parte final, nos últimos 15 minutos, que são primorosos aí na mão, na direção do Pialat. No disco 2 tem um filme mais famoso do Pialat, muitos consideram sua obra-prima, né, que é o Aos Nossos Amores, com a Sandrine Bonner, né, super jovem, adolescente, descobrindo-se atriz, aí trabalhando ao lado do Pialat. O Pialat não só dirige como atua, fazendo o pai dessa adolescente, a Suzanne, né, que está descobrindo a vida sexual, descobrindo o que é o amor, descobrindo o que são as relações afetivas. E é difícil a relação dela, não só com o pai, com o irmão mais velho e com a mãe, e com seus diferentes parceiros. Então, o famoso diálogo da Covinha, que é o diálogo dela com o Pialat, há toda uma espontaneidade, um frescor nas situações, na interpretação da Sandrine Bonner, e é um filme realmente tem uma mística muito grande na forma de se fazer cinema do Pialat. É um filme que representa bem o trabalho e a proposta do Pialat. Aliás, a entrevista nos extras é o Pialat falando do Aos Nossos Amores, de como ele se via à margem do cinema francês, que já era um cinema marginal, então, na época, né? Um cinema com pouca penetração comercial.
Então é muito interessante ele falar da atuação dos atores e de como ele se via nessa entrevista. Aí nós temos um outro belo filme do Pialá, que é de 72, um filme anterior, na verdade, ao A Ferida Aberta, que é Nós Não Envelheceremos Juntos, que é sobre um relacionamento abusivo. Na verdade, de um homem casado, de um cineasta, né, na verdade, há todo um diálogo, há muitas citações do cinema, com sua amante. Então ele é, na verdade, abusivo tanto no casamento, na relação com a esposa, na relação com o amante, e essa relação com o amante, ela vai chegando, na verdade, é um famoso filme sobre a anatomia de um fim de um relacionamento, com todo o amargor, com todas as mágoas que ficam aí nesse tipo de relacionamento. Então muito bem conduzido, ótimas atuações dos atores, e é baseado num romance do próprio Pialá. E ganhou o melhor ator no Festival de Cannes. Então é uma bela acréscimo aí esse nova coleção, a série Arte D. Tá? Aproveitem também o mês de fevereiro para comprar a preço promocional alguns números, né? Alguns volumes da série Arte D. Nós estamos em promoção a arte do Abel Ferrara, a arte do Brian De Palma, a arte do Federico Fellini, a arte do Jean Renoir, a arte do Jean-Pierre Melville e a arte de John Cassavetes, tá? E também, estava esquecendo aqui, Takeshi Kitano, Seijun Suzuki, Robert Bresson, Robert Altman, Richard Fleischer. Todos aí a preços promocionais. Aproveitem esse momento, é uma promoção por tempo limitado, justamente por causa do lançamento do arte do Maurice Pialat. Em março, nós vamos ter um exclusivo pelo site da Versátil, a loja da Versátil, que é o Lobisomens no Cinema. Tá? É uma caixa em luva reforçada, em estojo amarei, com 2 DVDs, contendo 4 cards com os filmes Lua Negra, tá? Aquele famoso filme do cachorro do Thor, restaurado, vale a pena dizer, com making of, inédito no Brasil, sequência de storyboards, tá bem bacana. A Maldição da Lua Cheia, do Nathan Duran, que é o diretor do Simba e a Princesa, um filme de sessão da tarde. A Noite do Lobisomem, ele mesmo, do Paul Nasky, que é o famoso, um filme do Walter Daninsky, Waldemar Daninsky, né, na verdade, que é o grande aí o lobisomem do cinema, é o homem lobo do cinema espanhol. E o Lobisomem, do Fred F. Sears, que é um filme da lobisomem da era nuclear, um filme B dos anos 50. E ainda nós temos O Segredo do Monstro, do John Bram, um filme bem interessante de lobisomem dos anos 40, nos extras. Então são 5 filmes, mais extras e 4 cards nessa edição do Lobisomens no Cinema. E aí nós temos Cinema Policial Volume 3, tá? Uma caixa em luva reforçada, em estojo de marei, com 2 DVDs mais 4 cards, tá? Contendo aí, como as outras caixas, tem um policial britânico, que é um neo-noir, o Mona Lisa, do Neil Jordan, tá? Ganhou prêmio de melhor ator, Bob Hoskins, no Festival de Cannes, ainda tem o Michael Caine, restaurado e com uma bela entrevista do Neil Jordan sobre o filme. A Quadrilha, do John Flynn, o diretor do Rolling Thunder, Outra Face da Violência, belíssimo filme policial. Matança em São Francisco, do Stuart Rosenberg, com Walter Matthau. E Os Perigosos, de Robert Culp, que é um filme com roteiro do Walter Hill, que inspirou a série Máquina Mortífera. Então é isso, muito obrigado e até março.